Não, você não é um fracasso. Eu tô começando esse canal aqui pra mostrar pras pessoas que as coisas ruins que acontecem com elas também pode ser um motivo de alegria. E você vai se perguntar, como assim? Você tá ficando maluco? Como que você fala isso, Ravel? Como que você fala que uma coisa ruim que aconteceu comigo pode ser um motivo de alegria? E sim, eu te afirmo mais uma vez, uma coisa ruim que tá acontecendo com você hoje pode ser um motivo de alegria. E não um motivo de alegria agora, talvez, mas um motivo de alegria lá no futuro, quando você realmente conseguir entender o que aconteceu com você agora e o que fez você chegar até onde você quer, até onde você sonhou ou até onde você almeja. Uma das primeiras coisas que acontecem comigo e que eu tento mudar todas as vezes agora é fazer isso daqui, ó, começar pelo porquê. Esse livro tem me ajudado a entender muita coisa, e não só esse, como vários outros livros como eu tenho ali, porque eu queria entender muito como que um cara que virou youtuber, que sempre quis isso, sempre almejou ter uma plaquinha dessas, desenhava no papel várias vezes essas plaquinhas, hoje tem 4 plaquinhas dessas aqui, tem mais de 2 milhões de seguidores no YouTube, e mesmo assim tá na merda, literalmente, desculpa o palavreado, mas continua vivendo na casa dos pais, faliu e desapareceu do mapa como se não fosse nada. E ele quis entender exatamente por que isso aconteceu, e ele passou por vários questionamentos, várias perguntas que ele fez para si próprio, e ele aprendeu a começar pelo porquê depois de muito tempo. Bom, hoje eu tô aqui para conversar com vocês um pouco. Esse é o primeiro vídeo desse canal, e vai ser um canal assim, tá? Eu vou contar as coisas, vou falar aqui a minha visão, da minha perspectiva, do que eu vivi até hoje, e espero que isso possa ajudar você que tá aí desse lado, se perguntando, está frustrado e até achando que você é incapaz de alguma coisa por causa de algum fracasso momentâneo que você teve. Mas ó, você pode sempre lembrar disso daqui, ó. Cada fracasso traz junto de si a semente de um sucesso equivalente. Pois é, por que será que um cara que tem um canal no YouTube grande com vários seguidores, tem mais de 11 canais, tá falando umas besteiras dessa, tem várias anotações na parede? E por que agora, em vez de fazer só vídeo, ele também faz doces gourmet, brigadeiros gourmet, pra conseguir sobreviver e pagar suas contas? Bom, gente, pra quem não sabe, meu nome é Ravel e eu tenho 26 anos e atualmente eu estou morando na casa dos meus pais, mas por muito tempo eu me considerei um fracassado, e essa chavezinha virou no exato momento de hoje. Bom, primeiramente eu quero agradecer em específico uma pessoa que foi uma pessoa que trabalhou comigo antes, há muito tempo já atrás, e ela trabalhava comigo fazendo miniaturas dos meus vídeos, e depois de um tempo a gente virou amigo. Ele, na verdade, eu considero ele como irmão, sou muito feliz pelas conquistas dele, e ele se chama Guilherme, então quero falar esse nome aqui nesse vídeo, porque ele foi a chave de tudo isso. Por mais que eu já tava ali galgando e tentando entender e mudando a minha mentalidade, hoje em específico foi o dia que mudou muito essa cabeça, e é por causa disso que tá acontecendo esse vídeo aqui. Eu já tinha criado esse canal há um tempo, mas eu fiquei procrastinando pra começar. Queria fazer um vídeo sobre o meu burnout, inclusive comenta aqui se você quiser saber como que foi o processo de burnout que eu tive, com questão de YouTube e tudo mais, com tudo que aconteceu, que talvez isso possa te ajudar de alguma forma. Mas eu falo do Guilherme porque foi ele que resolveu pagar 2 sessões de um psicólogo que basicamente ele começou a fazer também, e esse psicólogo foi muito importante. E eu já digo pra vocês que psicólogos são muito importantes pra sua vida, tá? Porque isso não é papo de doido, não é papo de quem tá precisando de ajudinha e não sei o que, não consegue aguentar as coisas sozinhos. Não, isso não é. Eu tô aqui nesse canal pra compartilhar as minhas experiências de vida, pra que você do outro lado consiga aprender alguma coisa com isso, e que isso sirva de lição pra você de alguma forma. Você não precisa de concordar comigo 100%, e você não precisa de abaixar a cabeça pra tudo que eu falo. Não é essa a intenção. A intenção é só que você entenda o que aconteceu, reflita e tente não replicar os mesmos erros que eu. E eu vou falar aqui pra vocês por que eu me senti um fracassado, e eu acho que muita gente deve estar assistindo esse vídeo porque se identificou com a miniatura, ou talvez com esse título do vídeo. Eu comecei a viver de internet, mas antes disso, desde 2012 eu gravo vídeos, e desde a época de ouro, que muita gente diz do YouTube, eu tava lá, só que eu ainda era muito criança e eu não entendia nada. E depois de 2019, no finalzinho de 2019, eu comecei realmente a ganhar dinheiro com isso. Eu esperei por volta de 3 a 4 meses para ganhar o mesmo tanto ou mais que eu ganhava no meu trabalho, que eu trabalhava numa loja de móveis usados. E quando eu comecei a ganhar esse dinheiro, depois de 3 meses mantendo esse dinheiro, eu resolvi sair, porque desde o primeiro dia eu sempre comecei ganhando um valor, sempre foi subindo. Eu nunca ganhei menos do mês passado. Então eu comecei a viver nesse meio, ter uma qualidade de vida bem melhor. Eu comecei a experimentar coisas que eu não poderia experimentar antes. E eu tinha alguns amigos que também queriam viver de internet. Tinha alguns amigos que já viviam de internet da minha cidade, e tinham pessoas que também gostariam de transformar sua vida e sair da realidade que eles tinham. E num determinado momento eu comecei a viver com algumas pessoas na minha cidade, numa casa, tipo uma mansão, que foi uma ideia que bombou muito antigamente no YouTube, por volta de 2016, 2017. A gente começou a viver nessa casa, e alguns amigos meus
meus começaram a dar muito certo na internet. E eu acredito que por conta de redes sociais a gente se compara muito. Então chegou um momento depois que eu meio que fali o meu canal, porque quando começou a era dos vídeos curtos, eu não consegui me adaptar. Eu fazia vídeos longos e aquele vídeo básico, igual eu tô fazendo esse, sem muita edição, alguns cortes nas partes que eu falar errado e simplesmente uma musiquinha de fundo, e era isso que acontecia. Meus vídeos bombavam, tinha vídeo de 2 milhões, 3 milhões, eu fazia 7 milhões no mês de visualização, às vezes 8, e simplesmente eu tava vivendo o meu melhor sonho. E o sonho que um dia eu desenhei várias vezes no papel, que era conseguir uma plaquinha, eu não consegui apenas uma, eu consegui 2, 3, 4 plaquinhas. O que aconteceu foi que, por falta de me adaptar ao jogo, né, em si, porque querendo ou não, a internet é um jogo, você tem que aprender a jogar. Você só é um peão aqui dentro desse jogo gigantesco, de marcas gigantescas com milhões e milhões de reais para investir. Você simplesmente é uma pessoa que pode viver de internet, mas na verdade você é só um peão no meio dessa roda gigante que é a internet e que é o mundo dos investidores que pagam para poder patrocinar o seu vídeo. Como eu não soube me adaptar, eu simplesmente afundei, e isso foi muito ruim para minha cabeça, porque eu tinha feito um mês antes 10 vídeos todos os dias. Por um mês, eu postava 10 vídeos de segunda a sexta, sábado e domingo eu postava 5 vídeos. Só que quando as coisas começaram a cair, eu simplesmente pirei, a minha cabeça desandou, porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Porque foi literalmente novembro, o melhor mês da minha vida, quando virou dezembro começou a despencar. Tipo, de 8 milhões de visualização, caiu pra 3, depois pra 2, depois pra 1, depois pra 900 mil, e eu não conseguia resolver. E nisso, meus amigos estavam crescendo cada vez mais e eles começaram a desfrutar umas coisas muito grandiosas na vida deles. Eles começaram a viver de internet realmente, não só com o YouTube, mas com coisas diferentes disso, mas que eram na internet também, criaram produtos. E a gente se separou no meio dessa treta toda porque... Não que a gente tenha brigado, né? Mas assim, aconteceu esse BO todo, a gente não conseguiu se sustentar na casa sozinhos. E aí eu saí da casa, um outro amigo saiu, ficaram 2, depois eles foram pra outra casa sozinhos, até que eles se separaram. E hoje eles estão muito bem. E foi muito difícil pra mim tentar entender o porquê que eu tinha meio que fracassado e não tava vivendo tudo que eu almejava, tudo que eu queria, tudo que eu esperava que eu deveria viver naquela época. Porque, por exemplo, meus amigos já tem carros do ano, carros de luxo, né? Tipo, tem amigo meu que já tem BM, tem amigo meu que já tá indo pra Porsche. Eu conheci pessoas que tem Porsche, eu conheci pessoas que tem carros muito caros, conheci gente que tem muita grana, só que eu parece que fico num limbo preso. E isso foi muito difícil pra mim entender, até que eu consegui aprender e virar a chave de que o fracasso de hoje pode ser aquela coisa que você vai se orgulhar no futuro, pode ser aquela sua fortaleza no futuro. Então o seu fracasso de agora, a sua dificuldade de agora, no futuro vai virar com certeza uma fortaleza. Só que para isso você tem que continuar seguindo, continuar fazendo, continuar lutando e continuar persistindo, tá? Porque a gente só vai conseguir se a gente continuar persistindo. E foi por isso que até hoje eu não parei, porque eu já tive todos os motivos do mundo para parar. Já tive muita gente falando que era para me desistir de YouTube, voltar a fazer outras coisas, vender curso, vender aquilo, vender mentoria. E não, porque eu sinto que eu nasci para isso e é por isso que eu tô aqui mais uma vez com esse canal também. E eu tô continuando com os outros. Não tá na melhor fase, eu ainda atualmente não tô na melhor fase. Mas eu realmente necessito de falar isso com vocês, eu necessito de criar esse tipo de conteúdo para mostrar que não, você não é um fracassado, você tá só num fracasso temporário e isso vai mudar. Só que se você parar, isso não tem como mudar, porque a partir do momento que você aceita a derrota, não tem como ninguém mais fazer nada por você. Agora se você continuar postando, uma hora isso vai mudar, porque quem tanto martela, uma hora descobre a fonte de mina de ouro. É isso que eu digo, é isso que eu acredito. Continue sempre postando. Tem uma frase que eu ouvi de um youtuber muito grande na gringa que diz just keep uploading, que basicamente é continue enviando. E eu acredito muito que para viver de internet é basicamente isso. Continue enviando, continue persistindo. É basicamente essa a ideia. Continue persistindo de acordo com o que você consegue, de acordo com o que está no seu alcance, e o resto as coisas vão fluir. Não acabe com a sua saúde, não acabe com a sua mentalidade, com a sua sanidade mental, porque não vai adiantar de nada. Você tem que continuar produzindo, continuar postando. Não adianta você se esgotar numa hora e depois afundar e não conseguir manter. Então é melhor você ir galgando de passo em passo para conseguir fazer isso. Vocês viram aí, por exemplo, muita gente deve conhecer o Toguro.
Eu não sei se você tá vendo esse vídeo, se você conhece o Toguro, mas o Toguro é um exemplo de pessoa que trabalhou muito, aplaudiu muito a vezes dos outros, para depois chegar o momento dele atual, que ele tá sendo contratado pela CIMED, que ele vai ser anunciado em uma outra marca gigantesca de envio de mercadorias, agora que ele postou recentemente nos vídeos dele aí, nos stories dele. Ele tem a marca dele que tá fazendo muito sucesso, mas para isso ele passou por muitos mal bocados, e ele continuou enviando. Na melhor época dele, ele postou, e na pior, ele postou ainda mais. Então, pra você que acha que é fácil, não é. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. É um vídeo que não tem roteiro, é um vídeo só explicando o que aconteceu comigo até aqui. Se você quiser ver mais vídeos desses, já comenta, já se inscreve no canal, porque é muito importante. Eu vou fazer esse vídeo aqui, vou postar e simplesmente quero ver o que dá. Espero que isso ajude você de alguma forma. Eu só quero dizer uma coisa pra vocês: continue enviando, continue lutando, continue persistindo. Você não é um fracassado, e não é porque seu amigo tá vivendo o melhor hoje que você não vai viver um dia. Talvez a realidade dele proporcione isso pra ele agora, mas você tem que acostumar e entender que no seu momento você pode chegar só a determinados lugares, mas você vai galgando, vai evoluindo, vai persistindo, vai criando novas conexões, vai evoluindo sua mentalidade, e um dia você vai chegar também na onde você deseja, porque para Deus nada é impossível. Se você tem Deus no coração, você conseguirá atingir grandes coisas, porque isso importa muito. Você tem que estar conectado ali com alguma coisa, você tem que estar conectado com alguma coisa que você tenha fé, porque isso realmente faz toda a diferença. Você não pode deixar de insistir, persistir e ter resiliência. Mais uma das minhas anotações que estão aqui no na minha parede, e eu vou ler pra você agora, ó. Difícil pra quem não começou, fácil pra quem fala e simples pra quem faz todo dia. Então eu quero que você entenda isso, faça todo dia, porque um dia vai ser fácil, um dia você vai poder comemorar de todas as lutas. E toda essa luta de hoje vai fazer sentido no futuro. Toda essa luta de hoje parece muito árdua, muito difícil, igual pra mim tá parecendo. Eu ainda acho que tá foda, eu ainda acho que tá difícil. Você acha que eu queria estar vivendo só de doces? Eu sempre tive vontade de fazer doce, mas o meu maior sonho é conseguir viver realmente de internet, é poder mudar a vida das pessoas, agradar as pessoas, ter um motivo de alegria para as pessoas, levar alegria para as pessoas, entreter as pessoas. Não quero agradar todo mundo, porque nem Jesus fez isso, mas eu quero sim entreter as pessoas. Deus colocou isso no meu coração, isso queima no meu coração. Eu fico muito emocionado com isso, porque eu sei que um dia eu vou conseguir, e esse vídeo aqui vai valer muito a pena, porque eu vou ter registrado um momento que tava foda pra mim. Então eu quero que você também não desista do seu sonho, eu quero que você também persista e não se sinta um fracassado, não ache que você não merece, não ache que você não é capaz. Não fique se comparando. Já vai fazer uns 2, 3 meses que eu não tenho mais Instagram, pessoal. Eu só tenho Instagram da minha página de doces, que é pra divulgar os doces, fazer conteúdo. Eu continuo produzindo conteúdo lá. Eu faço conteúdo todo dia lá. Eu faço conteúdo nos meus canais infantis. Eu faço conteúdo nos meus canais em inglês. Eu tenho vários canais e eu continuo postando. E no momento atual eu não recebo R$ 1 com o YouTube, porque meus canais tomaram punição injustamente do YouTube e simplesmente estão desmonetizados. E mesmo assim eu tô postando, porque eu sei que isso vai virar, e quando o jogo virar, as coisas vão valer muito a pena, e toda essa história que eu tô vivendo hoje vai ser motivo de risada, vai ser motivo de comentário em um lugar muito mais próspero, um lugar muito mais confortável, um lugar que eu vou me sentir muito feliz. Outra coisa que eu quero dizer pra vocês é que tomem muito cuidado com o ambiente que vocês vivem. O ambiente contamina, o ambiente tem muita importância nos seus resultados atuais. Eu, por exemplo, pretendo sair do lugar que eu estou hoje, porque eu sei que ele me contamina e ele tem muita influência no jeito que eu tô vivendo. Influencia, a frequência do ambiente influencia, lugar que só tem reclamação, que só tem xingamento, que só tem bebida, influencia sim. Não é o problema beber, o problema é isso ser uma coisa que acontece o dia inteiro, todos os dias, 24 horas por dia. Isso sim causa um problema. E eu vivo num ambiente onde isso está acontecendo. Eu não tô feliz nesse ambiente, eu quero mudar e eu vou mudar, e por isso eu vou compartilhar a partir de hoje tudo com vocês. A minha trajetória vai ser sempre um vídeo assim, ou parado, ou andando, ou comentando, baseado mais ou menos no que o Toguro faz. Eu quero compartilhar essa parte da minha vivência pessoal, de tudo que eu já passei na vida, de tudo que eu ainda vou passar. E eu quero mostrar todas as conquistas, todas as dificuldades, e eu quero ser 100% aberto com vocês aqui nesse canal. Então é isso, independente dos meus canais infantis, independente dos meus personagens, eu quero sempre estar aqui conversando e abertamente me abrindo com vocês, se fossem meu amigo. Eu nem sei quantas pessoas vai ver esse vídeo, mas eu quero sempre estar aqui falando, sempre quero estar aqui demonstrando que eu sou uma pessoa normal e que todo mundo consegue, porque o dia que eu conseguir, todo mundo vai achar que eu sou uma pessoa diferentona. E não, eu quero estar aqui para mostrar que eu sempre fui a mesma pessoa e que eu vou ter os erros, vou ter minhas falhas, vou continuar acertando, mas também vou continuar errando, e isso não vai me fazer menor que ninguém, nem maior. Então é mais a questão de ser resiliente e continuar. Eu acredito que
Isso aqui vai valer muito a pena, isso aqui vai me ajudar muito. Eu acredito que isso daqui vai ser uma libertação pra mim, me libertar e ressignificar o passado, ressignificar o fracasso e me abdicar literalmente do fracasso, porque eu me senti preso muito tempo nessa questão de fracasso, de não estar conseguindo, e meus amigos estão vivendo coisas grandiosas e eu fico muito feliz por eles, mas eu imaginava que eu também iria estar vivendo já, sabe? Então isso é muito importante pra mim, eu me desapegar disso e viver uma nova fase e continuar só fazendo o que eu tenho que fazer, fazer o que tem que ser feito, seguir em frente, não olhar pro lado, não olhar pro passado e olhar pra frente, olhar o presente, fazer o que tem que ser feito pra viver no futuro o que eu imagino que eu quero viver e o que eu imagino que eu possa viver e que Deus vai me abençoar. Então, desvia o foco das laterais, para de olhar os vizinhos se você estiver fazendo isso, porque isso não compensa. Desativa o Instagram se for possível, igual eu tô fazendo já faz um tempo já, então como eu falei pra vocês, tá sendo muito bom porque eu não tô me comparando, por mais que eu gostava de ver as conquistas dos meus amigos, isso contaminava a minha forma de pensar, porque eu achava que eu tava cada vez mais incapaz, que eu tava ficando pra trás e que eu já tenho 26 anos e meu Deus do céu, eu tô ficando velho, não construí nada e tem gente que com 26 anos já tinha carro, Ferrari, já tinha Lamborghini, já tinha tudo e eu não tenho nada. Então, assim, isso pira a cabeça, com certeza. A internet não é 100% real, não é porque mostram que aquilo é realidade. Tem muita coisa que você vê na internet que é manipulado e que as pessoas querem mostrar o que elas querem. Então elas mostram as coisas boas, mas não mostram as coisas ruins. E eu não tô dizendo que você não pode ter uma Ferrari, não pode ter um carro de luxo, não pode ter coisas grandiosas. Eu tô dizendo que existe dificuldade para todo mundo. Ninguém tá feliz o tempo todo, ninguém tá satisfeito o tempo todo. Todo mundo tem as suas dificuldades, seus traumas, suas inseguranças, mas o que importa é você seguir em frente. Então é isso, siga em frente, continue lutando, Deus tá contigo e não para por nada. Não adianta, deixa todo mundo falar, deixa todo mundo ficar falando na sua cabeça, deixa falar, deixa sair por um ouvido. E se for necessário, mude o ambiente, mude a frequência, ande com pessoas diferentes, a pessoas que falam de prosperidade, que não ficam julgando, que não ficam falando besteira, porque tudo é possível para quem crê, tudo é possível ao que crê. Já dizia a frase bíblica, que eu confesso que não sei exatamente qual é a passagem, mas tudo é possível ao que crê. Então, siga em frente, tamo junto e vamos pra cima, porque é uma nova era que vai começar. Eu quero fazer isso todas as vezes que eu sentir necessário. Vou continuar postando aqui e conto com vocês aqui, se inscrevendo, deixando gostei, comentários também, pra gente ir desabafando um com o outro, pra gente ir compartilhando ideias, compartilhando vivências e vamos pra cima, gente. Vamos pra cima, porque o momento atual não significa que vai ser o resto da vida, não significa que vai ser o futuro. Tamo junto, valeu e é nóis.